Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 5. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, do verso 5, a partir do verso 5 ao 13. O tema da mensagem é: reconheça-o e seja salvo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que vai acompanhar a gente aí pelo canal Servo Sou, que Deus abençoe você. Amém? Caso você não tenha feito ainda, curta esse canal, compartilhe, amém? Envie essa mensagem para amigos, familiares, amém? Compartilhe a palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, do verso 5 ao 13. E a palavra do Senhor vai dizer assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Verso 6, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Verso 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. 8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Verso 9, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Verso 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. 11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 12. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso de número 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, algumas coisas precisam ficar esclarecidas no nosso meio. E uma das coisas que precisa ficar esclarecida no nosso meio é que Deus ainda é Deus. Amém? Deus ainda é Deus. Ele não mudará. Deus ainda é Deus. Deus ainda é poderoso. Deus ainda opera milagres, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, Deus ainda restaura. Então, se você veio aqui nessa noite buscar por esse Deus, eu tenho certeza que você não vai sair triste daqui, porque você veio buscar aquele que é único, aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Amém? Isso precisa ficar muito claro. Deus ainda é Deus. No Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus no verso de número 28, do capítulo 28, verso 18, dizendo: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Então nós ainda temos um Deus que tem o governo, o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E se você não o teme, se você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você pode descansar, porque Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar de todo o mal. Se você é fiel, se você tem mantido a sua aliança, se você tem se mantido em confiança, andando em obediência, pode ter certeza que esse Deus, Ele ainda vai continuar te guardando. Não haverá demônio, não haverá espírito maligno, não haverá nenhum mal que prosperará contra a tua vida. Porque Ele ainda é Deus e sempre será um Deus poderoso, um Deus forte. Uma verdade que você tem que carregar na sua vida: você não pode ter dúvida quanto àquele que você segue. Como foi ministrado aqui no encontro dos jovens, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, Jesus Cristo diz: eu sou
Jesus, ele tem plena consciência e certeza de quem ele é e de quem ele busca. Se você diz que é cristão, você tem que estar convicto de quem você é. Porque vemos uma geração inconstante de cristãos. Uma geração que diz que crê, mas a atitude é totalmente contrária ao que fala. Se você diz que você é cristão, então você tem que honrar seu Deus. Se você diz que você é cristão, você tem que viver como um cristão. Se você diz que crê em Deus, então haja como quem crê em Deus verdadeiramente. Continue confiando no seu Deus. Continue confiando no seu Senhor. Porque é isso que nós aprendemos com Jesus. Lá no Getsêmani, suando sangue. Ele dizendo, se possível, passa esse cálice de mim. Contudo, que seja feita a tua vontade. Jesus não se esquivava do mal que poderia vir sobre ele. Ele não se esquivou da cruz. E por ele não se esquivar da cruz, ele nesse momento está sentado à direita de Deus Pai, com toda a autoridade sobre o céu e da terra. E quem é que quer ir para o céu aqui? Diga amém. Você não pode se esquivar do que tem vindo sobre a sua vida. Você precisa exercer a fé. Jesus não se esquivou. Você não pode se esquivar do exercício da fé. Então Jesus, ele continua sendo o mesmo Deus poderoso. Marcos do capítulo 16, do verso 16 ao 18, vai dizer, aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Deus ainda é Deus de milagres. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Se você precisa de uma libertação, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma transformação, se você tiver fé, segundo a vontade dele, acontecerá. E por que eu digo segundo a vontade dele? Porque nada acontece fora da vontade dele. A palavra do Senhor vai nos mostrar que um leproso se aproxima de Jesus e diz, se o Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me cura. É condicional. Jesus disse, eu quero. Seja curado. Tocou e o leproso foi curado. Então, se você tiver fé e segundo a vontade dele, você pode sair daqui curado hoje. Você pode sair transformado hoje, porque não há nada e nem ninguém que pode contra a vontade e a autoridade de Deus. O nosso Deus, ele ainda fala. O nosso Deus, ele ainda escuta. O nosso Deus, ele ainda se relaciona. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que nos espera no quarto para você falar com Ele e Ele contigo. E se você e eu dizemos que cremos em Deus, não podemos deixar de buscá-lo. Muitas são as situações e circunstâncias que querem nos levar a romper essa comunhão e essa relação com Cristo. E nós não podemos deixar que circunstâncias, situações, males venham romper a nossa comunhão com Cristo. O Evangelho de Mateus ainda, no capítulo de número 7, do verso de número 7, 12, vai dizer assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ou seja, Deus está esperando um agir da nossa parte. Muitas das vezes nós ficamos esperando Deus, mas o quanto estamos investindo na busca? O quanto nós temos nos importado com relacionamento, comunhão? Porque quando nós dizemos que temos uma amizade, uma comunhão com alguém, é mensagem, é ligação,
Nos tempos mais antigos, quando não tinha isso, era e-mail, mas isso já ficou para trás. Hoje e-mail é recurso profissional, vamos dizer assim. É recurso profissional, porque numa relação com o próximo, ou é uma ligação, ou é uma mensagem, ou até mesmo uma visita dentro de casa. E o Senhor Jesus fala para nós: peça e será dado, busca e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Então, ou seja, o Senhor está esperando você. O Senhor está esperando a igreja dele se mover. Deus está se negando a se encontrar com alguém? Não. Mas Ele espera que a igreja dele se mova para Ele. Porque o que mais o Senhor pode fazer, além de amar o seu mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou o Senhor Jesus Cristo por uma terra corrupta, onde não havia sequer um justo. O que mais a igreja quer ficar esperando de Deus? Deus não precisa fazer mais nada. Somos nós como igreja que precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos agir, e a palavra continua: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. O Senhor ama a sua igreja, o Senhor ama o seu povo. Mas o quanto isso tem sido representado através de nós? Será que o nosso amor, será que a nossa comunhão, será que a nossa busca tem sido de forma intensa? O que você pode falar a seu respeito, se você se examinar agora? Aí você pode falar assim: pastor, o que essas coisas têm a ver com a palavra do centurião? O que tem a ver, amados, é que essa passagem do centurião, ela é muito reveladora no que diz respeito a uma relação com o próximo, e muito mais no que diz respeito a uma relação com Jesus. Ela é muito reveladora, porque o que nós vemos na atitude do centurião é que muito mais importante é, ao invés de buscar a Deus por conta de bênçãos, buscar a Deus por quem Ele é. É muito diferente isso. Tem pessoas que buscam a Deus, sabe por quê? Por conta de bênção. É como se Jesus fosse um prestador de serviço. Alguém aqui, depois que a pizza é entregue na sua casa, alguém quer saber como está o pizzaiolo? O entregador de pizza? Alguém aqui, quando o entregador de botijão de gás entrega o botijão de gás na sua casa, na sua necessidade, porque você tem que fazer o bolo, você tem que fazer o arroz, você tem que fazer o feijão, alguém se preocupa em saber como está o entregador de gás? E muitos estão assim com Jesus Cristo. Está buscando porque precisam da bênção e não por quem é Jesus. Muitas pessoas dentro da igreja estão desse jeito. É por conta de interesse. É por conta de bênção. E às vezes tem muito crente que faz o evangelismo errado. Vai lá na igreja para que Jesus transforme sua família. Não, vai lá para a igreja, vai ouvir a palavra porque você precisa da salvação, irmão. O verdadeiro evangelismo que nós precisamos fazer é esse. Você precisa buscar Jesus Cristo, irmão. E se amanhã, e se hoje pedirem a sua alma? É claro que a família é muito importante para o Senhor. Os filhos, o marido, a esposa. Mas há algo que vai além dessas coisas.
vai além de um casamento restaurado, de uma vida financeira restaurada. É a salvação, é o plano de redenção, é a vinda da Nova Jerusalém. E isso só vai obter quem busca Jesus por quem Ele é. E não por causa da bênção. Eu ia colocar uma coisa no WhatsApp, mas eu não coloquei, porque eu falei, as coisas que eu penso, eu não vou colocar, né? Irmãos, entenda uma coisa, eu não coloquei lá, mas eu falo aqui, bênção não salva ninguém. Você veio aqui buscar bênção? Desculpa, que coisa triste que você veio buscar, hein? Se você veio aqui, você não veio buscar pela sua salvação, bênção não salva. Carro do ano não vai salvar, irmão. Conta recheada de dinheiro não vai salvar. Estava conversando isso com o irmão. Entenda bem o que eu vou te falar. Imagina uma pessoa que ela não tem condições de andar. Aí ela volta a andar. Uhul! Vou fazer academia. E as pernas dela levar ela para o pecado. O que vai adiantar? Não que eu não deseje, entenda o que eu estou falando. Não que eu não deseja que o manco, o coxo volte a andar. Que o cego volte a enxergar. Que o mudo volte a falar. Mas o Senhor Jesus, Ele prega para a gente o quê? Que se o teu olho te condena, é melhor que você fique sem um e que você vá para o céu sem ele. Vocês entendem que bênção não salva, irmão? A bênção não salva. A nossa vida aqui, a gente pode correr atrás de ter uma vida próspera, uma vida feliz nessa terra? Pode sim. Desde que você não seja apegado a ela. Desde que você não se torne um avarento por conta de dinheiro, um amante por conta de dinheiro, um amante do seu ego. Que você não olhe no seu espelho e você vislumbre a você mesmo. Você pode buscar ter uma vida boa nessa terra? Pode. Mas nada pode estar acima do respeito e do reconhecimento de quem é Jesus. Este centurião, para a gente compreender melhor o que a palavra está falando para nós, o que era um centurião? O centurião era um comandante romano, um comandante que tinha poder e autoridade para comandar homens. Por estudos, diga que um centurião comandava em torno de 60 a 100 homens. E a obrigação desse centurião era garantir, junto com os seus homens, a ordem social daquela cidade, daquele local que ele estava sitiado. Então ele garantia a ordem social, ele garantia que ele ficava responsável pelo recolhimento, o pagamento de impostos. Ele também podia executar competências judiciais, era um homem de muita relevância. Um homem muito importante no meio da sociedade. E considerando quem ele era e o contexto da história, no que diz respeito a judeus e a romanos, esse centurião, antes de ele ter um contato com Jesus, já era um homem muito bom. Embora fosse romano, embora não conhecesse Jesus, já era um homem bom. E como que a gente entende isso? Depois, na sua casa, se você tem o hábito e o costume de ler a palavra, você pode ler essa mesma passagem, só que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, lá vai ter a história do centurião, contada de uma outra maneira, mas é o mesmo personagem e o fim é o mesmo. E lá vai dizer que esse homem era bem visto pelos judeus. Pastor, eu não estou entendendo, como assim? Eles tinham, romanos e judeus eram povos diferentes. Não tinha amizade, comunhão, só havia um contato político, digamos assim. Roma ali comandava tudo.
Só que esse homem, ele chega, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a construir uma sinagoga para os judeus. E o que tem isso a ver, meu amado? É que esse homem, mesmo não sendo ele judeu, e nem conhecendo a lei, era um homem bom. Ele estava fazendo a bondade para aqueles que eram bons para ele? Não. Digamos que o judeu era um suposto adversário. E esse homem faz questão de construir uma sinagoga para esses judeus. A palavra do Senhor, ela é muito clara para nós, que nós temos que amar a todos, amar ao próximo como a nós mesmos. Pelos nossos adversários, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Quem está dando exemplo aqui não é um cara que conhece a lei, que conhece a Torá, um mestre da lei, um sacerdote, um sumo sacerdote. É apenas um homem que preservava o coração. Um homem com o coração preservado, que não se deixava levar pelo que via, pelo que sentia. Mas ele tinha, olhando para essa passagem, podemos dizer que era um homem que preservava pelo bem. Ele preservava pelo bom convívio e pelo amor ao próximo. E a situação desse homem, desse centurião aqui, digamos que não é uma situação muito simples. Porque o que ele faz? Ele vai recorrer a outro judeu. Ele sendo romano, vai recorrer a Jesus. Ele sendo romano, um povo sem comunhão com os judeus, um povo com uma crença totalmente diferente, porque no que diz respeito àquilo que Deus, que a palavra prega para nós, sendo mais preciso em idolatria, os romanos, a adoração dos romanos não era para Deus, o Deus de Israel. Eu peguei alguns aqui, os romanos, a adoração deles para Júpiter, Juno, Marte, cada um com um respectivo poder. Júpiter com rei dos deuses, protetor de Roma, rei da chuva, da luz e do raio. Juno, deusa protetora do casamento e dos filhos. Marte, deus da guerra, das armas. Vênus, deus do amor, da beleza, da fertilidade. Mercúrio, deus do comércio, da diplomacia. Minerva, deusa da sabedoria, e assim por diante. Esse homem nada mais, nada menos que ignora todo e qualquer tipo de crença, e ele enxerga que Jesus é o que ele necessita. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês conseguem entender a dor de cabeça que esse homem poderia arrumar para ele? Porque Jesus, sendo considerado pelo próprio povo dele, um zombador, um blasfemo, por conta das afirmações que Jesus fazia, Jesus não era amado pelo seu próprio povo. Jesus não era respeitado pelo seu próprio povo. Quantas e quantas não são as passagens que nós vemos no Velho Testamento, aonde o povo não está nem aí para a lei, para a Torá, para a vontade de Deus, é todo mundo fazendo tudo o que quer, tudo o que deseja, tudo que está na cabeça, desrespeitando a autoridade de Deus. São muitas as passagens. Cada livro da Bíblia que você olha, você vai ver uma história triste lá. De alguém que diz que ama a Deus e faz tudo ao contrário. E nessa passagem, eu acredito que, pelo que a gente lê nos versículos finais aqui dessa história, a surpresa de Jesus. Por que a surpresa de Jesus? Porque aparece um romano, um gentil, alguém que não conhece a lei, alguém que não conhece a Torá,
Alguém que não buscava por relacionamento algum com Jesus e chega, Senhor, como diz aqui no verso 5 do capítulo 8 de Mateus: meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus diz para ele: eu vou lá curar ele. No capítulo de número 7 de Lucas, vai mostrar um contexto diferente, aonde o centurião fala para alguns dos judeus, vai lá e fala com ele, para ele curar meu servo. E os judeus chegam em Jesus e engrandece o centurião. E fala: olha, esse daí, Jesus, ouve ele, porque esse cara aí gosta da gente. A palavra vai dizer que é assim, que os judeus falam assim: ele tem grande consideração por nós. Ele fez a sinagoga. E creio eu, não sei quem, os outros pastores, aqueles que leem a palavra, quando lê essa palavra, qual que é a reação? Mas eu imagino que a surpresa de Jesus foi muito grande. Primeiro, por um gentil estar recorrendo a ele. Hoje, tem muitos que, infelizmente, dizem que amam a Deus, mas não vive em plena obediência a Ele. Vive numa obediência superficial. Um dia eu obedeço, 2, 3 eu não obedeço. Sabe aquele desenho do Pica-Pau? Não sei se vocês já viram o desenho do Pica-Pau, que vai dividir a comida e fala: um para você, 1, 2, 3 para mim. Outro para você, 1, 2, 3, 5 para mim. Então, é mais ou menos assim. Um dia eu obedeço, 2, 3 eu não obedeço. Aí eu obedeço mais um dia, 1, 2, 3, 4, 5 eu não obedeço. Aí eu obedeço, 1, 2, 3, 4, 5, um mês, um ano, tchau, fui embora, valeu Jesus. O povo de Deus, infelizmente, muitos têm agido assim. Mas esse centurião, ele chega, o cara não tem conhecimento algum. O que é lei, o que ele é Torá? Ele só chega com uma ideia: esse cara é poderoso. Ele chega com isso no coração: esse homem é poderoso. E pronto. Esse homem, Jesus, pode salvar minha vida. E não tem mais nada no coração desse homem. E ele chega para falar com Jesus. E eu imagino que a surpresa de Jesus, aí já é eu, pastor Elzo, porque eu procuro olhar a história e me identificar nela, eu viajo. Eu imagino a surpresa de Jesus ouvindo isso. Só que a surpresa se tornaria maior ainda. Por quê? Porque Jesus pega e diz: eu irei curá-lo. O centurião fala assim: não precisa ir lá na minha casa não. Não precisa ir na minha casa não, Senhor. É um homem convicto. E é isso muitas vezes que falta na igreja, que falta no povo. A palavra do Senhor, ela fala isso sobre fé em Hebreus. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Muitas das vezes tem faltado isso na igreja, a convicção, porque a convicção é algo que vai definir as nossas atitudes. A convicção é algo que vai mudar as nossas atitudes. Quando nós estamos convictos de algo, a nossa postura, a nossa atitude, ela não muda. Ela é uma só. Ela é uma só. E esse centurião, falando com Jesus, ele diz assim: não precisa o Senhor ir lá. Não precisa, eu não mereço. Ou seja, ele sem Jesus falar nada, ele está se posicionando como: eu sou um pecador. Às vezes é engraçado quando você vai conversar com um cristão, às vezes até, ainda mais se for conhecedor da palavra. Você vai falar com ele: mas irmão, a palavra tal, ele vai dizer assim: tá, eu sei. Aí fala. Dá vontade de falar assim: vai embora então. Já que você sabe tanto que como sua vida está.
né? Você é um teólogo. Nossa, você sabe tanto, mas tanto que o seu sofrimento, olha, prefiro não ter o mesmo conhecimento que você, sendo bem sincero. Se é para ter conhecimento e viver assim, né? É claro que a gente precisa saber diferenciar, porque a palavra ela é bem clara que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas esse homem, ele chega na humildade que muitas vezes falta a muitos, de chegar aqui e falar: Senhor, eu preciso te ouvir. Ponto. Eu gostaria de pedir alguma coisa, mas eu não vou pedir não. Só, igual quem acompanhou a série do The Chosen, tem uma entrevista lá depois com o ator e é perguntado para ele: se você tivesse com Jesus, o que você perguntaria para ele? Não sei se todos viram esse vídeo, conhecem a série, mas ele pergunta: como eu fui? Gostaria de perguntar para Jesus, né? Se ele pudesse. Como eu fui? Esse centurião, ele chega e ele numa humildade, ele fala: não mereço ter o Senhor debaixo do meu teto não. E aqui é onde ele surpreende, quando ele diz: basta somente que o Senhor diga uma palavra. Sabe por quê? Porque olha só, o verso 9, puder colocar aqui, Mateus capítulo de número 8, verso 9. Tem uma palavra aqui que ele, com essa palavra, ele diz quem que é Jesus. Pois eu também. Em outras palavras, o que o centurião estava dizendo assim: eu sei que antes de o Senhor ser alguém que cura, eu sei que antes de o Senhor ser alguém que opera milagres, eu sei que antes disso o Senhor é autoridade. O Senhor é autoridade. E quando nós reconhecemos a autoridade, não tem como a gente não ajeitar a postura. Não tem como a gente não ajeitar caráter. A maioria dos homens sabe disso. Às vezes o homem está andando lá na rua, lá, aí passa o cara no carro da polícia assim, o cara arruma o jeito de andar. Ele está assim: boa tarde. A cara já muda, porque é autoridade. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Fala sério, não faz brincadeirinha, por quê? É autoridade. É autoridade. E com a autoridade não se porta de qualquer maneira. Com autoridade não se vive de qualquer maneira. Com autoridade não se vive de qualquer forma. Diante de uma autoridade, necessita de um alinhamento de postura. Necessita. Não se fala, não lidar com autoridade de qualquer forma. Você precisa alinhar a sua postura. E esse era o centurião. Eu imagino os discípulos achando que está numa autoridade lá, como é que se diz? Os discípulos achando que está numa intimidade, que não sei, vem um gentil do nada, né? O senhor que é Jesus? Licença. Eu posso entrar? Tá. É prazer. Meu nome é XYZ. Sei que eu não deveria nem estar aqui, né? Mas e os discípulos olhando assim, né? E a palavra vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele faz uma alegação muito forte. Ele faz uma alegação no verso de número 10. Coloca por gentileza o verso de número 10 na parte B. Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. A fé foi encontrada, não foi no meio daqueles que estavam buscando. A fé foi encontrada, a fé genuína, a fé sadia, foi encontrada no meio daqueles que não estavam buscando. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É que muitas das vezes o que está de fora, às vezes entende melhor quem é Deus e a sua autoridade do que aquele que está dentro. Como pode uma coisa dessa? Como pode a gente ter todos os dias a palavra do Senhor, a gente ler, a gente ter a presença do Espírito Santo e ainda não ter alinhado a nossa postura como deveria ter alinhado? Não ter um posicionamento como deveria já ter tido com o Senhor? E isso é a palavra que está falando, meus amados.
Com quantos judeus que o Senhor Jesus não teve convívio? Se nós lermos a palavra do Senhor, aqui Jesus está falando na sua fase adulta, mas olha a profundidade disso. E o Senhor Jesus, se não me falha a memória, quando ele tinha 12 anos, ele já começou a entrar no meio da sinagoga. Ele entrava na sinagoga e começava ali a interagir com quem estava na sinagoga, ler a lei, falar ali com o sumo sacerdote. E agora nós vemos Jesus iniciou o seu ministério. Entende-se que com 30 anos, de 12 para 30 são 18 anos. Em 18 anos o Senhor Jesus dizer que andou 18 anos e não viu a fé como a desse centurião. É gravíssimo. É gravíssimo, gente. Às vezes a relação com o Senhor está sendo tratada de uma forma muito superficial. A forma do Deus ama. Virou clichê já isso daí. Deus ama. Ah, Deus ama. Ah, Deus ama. Isso eu sei. Deus ama, tá, mas Deus ama você fazendo tudo, né? Deus ama fazendo a pessoa fazendo tudo errado. A pessoa, é sério mesmo que a pessoa fazendo tudo errado, tudo que diz contrário à palavra, ela diz que vai chegar lá e aí Abraão, salve Isaac, é nós Jacó? Não dá, né, gente? Não dá. Nós como igreja precisamos entender que nós precisamos fazer algo no que diz respeito a comunhão e vivência com Jesus. Você buscar bênção não é errado, mas muito mais importante é a igreja compreender que Deus é autoridade, que Jesus é autoridade. E antes do que Ele possa fazer por mim e por você, Ele é um ser cheio de poder, detentor de todo poder e autoridade, e que Ele planejou uma vida para mim e para você. Aleluia. E quando nós entendemos isso, nós não precisamos mais ficar se preocupando com bênção, que é o que nós vemos como exemplo, Abraão. Quando o Senhor pediu para Abraão, eu quero Isaac, Abraão vai entregar Isaac lá. E Abraão é um exemplo de fé excepcional. É Abraão no linguajar mais nosso assim, né? Isaac está aqui, Abraão já está pronto já. Está com um negócio aqui, claro que eu entendo que como pai, né, bispo? Com o coração apertado. Vou ter que entregar meu sacrifício. Entregar meu filho em sacrifício ao Senhor, mas mais importante é obedecer. Pode ir, Senhor. Isso na linguagem do pastor Elzo, tá? Pode ir, Senhor, pode. E o Senhor fala assim, esse daí me ama mesmo. Esse daí, nem o seu filho, ele foi capaz de negar para mim. E quando nós vamos em Hebreus, no capítulo de número 11, você pode ler lá, a respeito dos heróis da fé. A fé de Abraão era tão grande que ele cria que Deus era capaz de devolver Isaac para ele. Na cabeça de Abraão, ele entendia o quê? Deus é autoridade, importa obedecê-lo, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Às vezes nós falamos assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, Ele está no controle de todas as coisas, mas nós estamos agindo em concordância com Ele? Amado, sabe quando nossa vida vai mudar? Quando nós entendermos que antes de qualquer coisa, Deus é a autoridade. Deus é a autoridade. Caminhada com Deus não é para ficar buscando bênção. Caminhada com Deus é caminhada de comunhão, em aliança. E Deus está chamando para comunhão. Deus está chamando a igreja para aliança. Deus está chamando a igreja para intimidade. Esse homem tinha muita coisa a perder? Tinha. Lógico que tinha. Imagina ele no meio dos romanos e o povo falando, você é louco. Você é louco. Você vai buscar alguém que tem uma fama de zombador? Você vai buscar aquele a quem estão querendo os crucificar? Esse homem, ele entendeu autoridade.
ele entendeu a autoridade, ele já não estava mais ligando para aquilo que ele tinha. E o que a gente precisa entender, amados? Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Diga amém. Quem quer Jesus precisa se tornar indiferente em relação à sua posição. Quem quer Jesus tem que se tornar indiferente em relação à sua posição, em relação a quem é, ao prestígio que você tem e como você é reconhecido. Nossa, você que foi sempre assim, assim, assado, vai buscar Jesus? Quem quer Jesus vai dizer, sim, eu não me arrependo disso. Mas você era assim, 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 assado. Você era, não sou mais. Decidi largar tudo isso para me tornar filho. Para me tornar filho. Para encerrarmos, o centurião, ele reconheceu o quê? Que Jesus, antes de ser alguém que pode curar, salvar, libertar, transformar, é autoridade. E a igreja precisa reconhecer isso. Jesus, ele é autoridade e ponto. E a autoridade de Jesus precisa ser reconhecida. Quando nós reconhecemos Jesus, entendemos que antes de ele fazer algo por mim, sou eu que tenho que fazer algo por ele. Somos nós que temos que fazer algo para Jesus, por Jesus. Não é ele que tem que fazer algo por nós. E tem uma promessa muito grande que ele vai cumprir, porque ele é fiel à palavra dele, a promessa da salvação. Só que antes de ele fazer, eita nós, antes de ele fazer, somos nós que precisamos fazer algo. E foi isso que o centurião fez. Porque ele precisou se apresentar para Jesus. Se apresentar como? Quem sou eu? Às vezes você quer algo de Deus, né? Mas você já se apresentou como você é? Você já se apresentou? Você já declarou quem você é para Jesus? Você não se declarou, você chega e fala, ó Senhor, estou precisando disso. Tá, o mais importante você não fez. Que é reconhecer quem você é, dizer quem você é. O Senhor está esperando os pecadores apresentar as suas causas, os seus pecados, confessar. E muitas das vezes isso não está acontecendo. Está agindo indiferente, fala qualquer coisa. Sabe aquele moleque, aquela criança que ele apronta, ele chega em você, você está esperando ele falar alguma coisa, ele fala, nossa pai, que tênis legal. Aí o pai está só assim, tá, eu já peguei. Aí você vai dando corda. Né? Tem criança que é assim, né? Nossa, o que você está assistindo, pai? Nunca pergunta isso. Aí o pai, né, já impaciente, o que você quer? Eu sei que você aprontou. Geralmente criança é assim, né? Só que o Senhor está esperando uma apresentação sincera da igreja. E o centurião fez isso. Olha só, Senhor, antes da gente falar da bênção, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. Eu não sou digno que o Senhor entre lá. Entendeu? E assim, eu reconheço a sua autoridade. Digamos que esse homem, a única coisa que faltava, ele já era um homem bom. Mas mesmo ele sendo bom, às vezes as pessoas não entendem isso. Que mesmo você sendo bom não é suficiente, amado. Você precisa reconhecer Jesus. Não adianta você, eu faço boas obras. Você reconheceu Jesus? Não. Então não adianta. Mas eu ajudo fulano. Bacana. Mas eu faço isso. Bacana. Você reconheceu Jesus? O que faltava para esse homem, ele fez. Sem saber nada, ele foi lá e reconheceu Jesus. E quando nós reconhecemos Jesus, entendemos que antes de ele fazer algo por mim, eu faço por ele. Quando reconhecemos Jesus, abandonamos o que fazemos de errado. Esse é o verdadeiro sinal de que nós verdadeiramente amamos a Deus. Para encerrar, a palavra na primeira carta de João, capítulo 4, verso 15 e 16, vai dizer assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto,
Dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor em Deus e Deus nele. É necessário reconhecer Jesus. Esse homem, o centurião, ele foi muito corajoso. Ele deu a cara a tapa. Entrou lá no meio, falou com o judeu, porque o mais importante era reconhecer Jesus. Todos entenderam a palavra? Amém. Então vou convidar você a ficar de pé.